Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais na internet, acessar o nosso blog, gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados do Gente que Fala desta segunda-feira, uma mesa aqui recheada, repleta de sempre parlamentares. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o sempre deputado estadual Vitor Sapienza. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar hoje aqui. Grande. Primeira, por rever o Mauro. Muito obrigado. Meu velho amigo da Assembleia. Muito obrigado. Segundo, por conhecer o Anderson. Terceiro, eu me sinto mais novo duplamente. Há 50 e poucos anos, quando o pessoal falava de computação, tinha um entusiasta que me enchia a paciência na Secretaria da Fazenda, chamado Roberto Faria Lima. E, finalmente, meu professor, que me introduziu na política, chamado José Aníbal. Eu tive a honra, no primeiro mandato, de dobrar com o Zé. E eu me lembro bem que eu não era muito bem quisto pelo Orestes Quercia. Sei lá que alguém tinha dito alguma coisa. Quem fez uma aproximação na época foi o Zé. E eu nunca chamei o Zé de Zé Aníbal, sempre Zé. Então, dentro desse quadro, eu que saio de uma operação difícil, eu me sinto hoje rejuvenescido de ver 3 amigos e conhecer um amigo novo. Também conosco, compondo a mesa do Gente que Fala de hoje, sempre deputado federal, economista, José Roberto Faria Lima. Seja bem-vindo novamente ao Gente que Fala. É um prazer imenso estar aqui. Eu não preciso relembrar, nos conhecemos realmente no século passado. Somos sobreviventes do século passado. E o Zé a gente conhece desde as imigrações lá da Amazônia, que agora já está no auge dos debates. Pensei até que nós fôssemos falar de sinodos. E esse jovem advogado, que eu estou com o meu outro jovem advogado, que é o meu neto, advogado, você sabe, 10 advogados no fundo do mar, o que é? É um bom começo. Então, esse jovem advogado, entende? Brilhante advogado, um homem, está até comentando com ele, em certos momentos, você, pelo simples olhar, pelo comprimento de mão, você sente a nobreza. E ele é um nobre. Então, nós vamos ter uma mesa muito enriquecida, com os debates vindos lá do tempo da Amazônia, lá do Boto Cor-de-Rosa, do Zé Aníbal, um grande conciliador, um excelente senador, um excelente parlamentar, um homem de visão de futuro. Ele é um dos implantadores aí dessa visão dessa nova tecnologia solar, que é uma perspectiva de futuro muito boa para o país. Agora, bom mesmo é estar junto com o meu presidente aqui. Meu presidente me anima, me dá ânimo. Bom, deixa eu apresentar aqui o nobre, né, que o Faria Lima destacou, é o nobre advogado Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral, ocupou a Secretaria de Justiça do município de São Paulo. Seja bem-vindo, Pomini. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. É um prazer enorme estar aqui ao lado dos professores da boa política. Dizem que a política boa não é a política velha ou a política nova, já que se discute muito sobre esse tema, né? A nova política, a velha política. A política boa é aquela que é praticada por homens do bem,
por pessoas que desejam fazer o bem, realmente o bem para a sociedade. E eu estou aqui, de forma muito honrada, ao lado de 3 grandes expoentes da boa política e pessoas que têm em seu histórico, em sua biografia, diversas normas, diversas ações concretas em favor da sociedade. Professor José Aníbal, professor Vitor Sapienza e queridíssimo professor José Roberto Faria Lima. É um prazer estar aqui com vocês. E fechando a mesa, o nosso senador José Aníbal, do PSDB, economista, seja bem-vindo. Como os telespectadores, ouvintes puderam ver, é uma ótima mesa, hein? Certamente vai acontecer aqui hoje um muito bom debate. Então eu vou dizer aqui o que se diz, né, na abertura dos trabalhos em todos os parlamentos aí pelo Brasil afora, em abertura de sessões, enfim, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos, não é isso? Muito bem. Então vamos lá, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional propostas de mudanças na regra de ouro e uma reforma administrativa. A chamada regra de ouro é um mecanismo de controle fiscal que proíbe o endividamento público para pagar despesas correntes, como salários de servidores federais. Por outro lado, a intenção da reforma administrativa é reduzir os gastos federais com o funcionalismo. Deputado Sapienza, eu começo com o senhor é fiscal de renda, a regra de ouro, ela proíbe que o governo faça empréstimos, digamos, para sobreviver. Não é? Mauro, eu vou abrir mão dessa honra que você está me dando, que eu aprendi uma coisa na vida. Quando na mesa tem 2 grandes ex-deputados federais e nós vamos começar por uma discussão na Câmara Alta, eu entendo que tem que começar... Pelo Senado. Nós temos que começar a debater pelos 2 e depois eu vou ver aquilo que eu... Depois de ver aquilo que eu aprendi, eu vou dar vou colocar um pouquinho de condimento naquilo. Então vamos ao Senado aqui. Senador Aníbal. Olha, a notícia... Eu queria dar nessa nota aqui alguma coisa referente a corte de gastos do governo, redução da dívida pública, mas não tem nada disso Quando aqui. termina o último parágrafo, por outro lado, a intenção da reforma administrativa é reduzir os gastos federais com funcionalismo. Ou seja, quer mudar a regra de ouro, que proíbe endividamento para gastos correntes, né? E quer, de outro lado, reduzir os gastos federais com funcionalismo. Ou seja, a mudança na regra de ouro, não sei exatamente qual vai ser, mas eu sei que há uma deliberada intenção do governo e, dependendo das circunstâncias, nós podemos ter que chegar a isso, de reduzir jornada de trabalho no funcionalismo público federal e o seu equivalente em termos de rendimentos, de proventos. A minha avaliação sobre as contas públicas do Brasil é muito preocupante, não é minha, que os números indicam. Nós estamos ali no limite do limite do limite, não tem mais de onde tirar, da mão para a boca e olhe lá, não é? Eu tive uma informação ontem, tem 3 mil municípios no Brasil que recebem mais do Fundo de Participação do Município, dos programas sociais, do que sua própria arrecadação. Mas, a rigor, esses 3 mil municípios não teriam condições de sobreviver. Eles não têm condições de sobreviver, mas eles são importantes, sob vários pontos de vista, etc, etc. As coisas... Há um aspecto interessante nisso tudo, Mauro, é que o Brasil está conhecendo mais o Brasil. As caixas pretas estão se tornando mais públicas, não é? O coitado do promotor do Miserê, foram ver, ele ganhou R$471 mil em 6 meses. Dá R$75 mil por mês, quer dizer, o setor público paga R$75 mil por mês, nem nos Estados Unidos, nem na Noruega tem alguém no setor público ganhando um salário com esse valor. Porque isso é um salário que realmente só quem gera um resultado em termos de produção extraordinário, e pode até ganhar mais, mas não é o caso, né? Tem um rendimento médio que se espera dos promotores, dos parlamentares, por isso mesmo eles ganham o teto do setor público, mas ganhar 2, 3 vezes o teto é uma ilegalidade. Enfim, eu acho que aqui vai ter mudanças mesmo, tem que ocorrer mudanças, tem o famoso teto, que não pode ser transgredido, né, mas nós estamos no limiar, né?
O que está acontecendo em vários poderes? Eles deixam de investir totalmente e toda a sua verba, o seu orçamento é para pagamento de salários. Isso quando se trata de judiciário, Ministério Público. Parlamento não, parlamento tem folga. Parlamento, se cortar pela metade o orçamento do parlamento nacional e dos parlamentos estaduais, a população não vai sentir nenhuma diferença. Talvez sinta para melhor, porque ele será mais produtivo. Pomini, não sabemos realmente o que vai acontecer com a regra de ouro, qual que é a mudança que o governo está prevendo nisso, provavelmente um aumento aí no teto, né? Sob o risco de ninguém ser acusado de crime de responsabilidade fiscal. Ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Professor, o senador José Aníbal chamou a atenção para um tema que é muito importante e vinculado a esta pauta principal, que diz respeito à redução da jornada de trabalho. Na verdade, a pauta do governo Bolsonaro, claramente, ela é direcionada pelos empresários, ou seja, pelo setor econômico, né? Há uma gritaria no Brasil no sentido de que os trabalhadores eles se apresentam com muitos direitos e isso inviabiliza negócios país afora. Essa é a grita, inclusive, de um setor importante da economia que, repito, orienta as intenções e a pauta política do atual presidente. Por um outro lado, nós temos os direitos que são considerados os direitos adquiridos pelos servidores públicos, pelos trabalhadores em geral, que foram consolidados, possivelmente com a participação de membros dessa mesa com a CLT. Agora, o que me chama a atenção, Mauro, eu tive a oportunidade de ocupar aqui, por um curto período, uma função de executivo na Secretaria de Justiça. E uma das pautas que chamava a atenção era justamente o elevado gasto com o funcionalismo público. Ou seja, a própria Constituição ela traz um limite, né, para que as prefeituras não gastem mais de 60% do seu orçamento com servidores públicos. Em São Paulo, nós contamos no município de São Paulo com 120 mil servidores públicos. 120 mil servidores. Administração direta e indireta? Administração direta e indireta. O gasto com funcionalismo público, eu não me lembro ao certo a percentagem em relação ao orçamento do município, mas, claro, não atingia o teto de 60%. Mas o que eu quero dizer é que alguma coisa precisa ser feita. Porque hoje nós temos, desses 120 mil servidores, distribuídos entre professores, procuradores, assistentes em geral, nós temos diversos regimes que asseguram centenas de direitos a esses servidores. Direitos que foram trazidos por políticos, por vários prefeitos que passaram pelo município, em especial anteriores à lei de responsabilidade fiscal, que deixavam esses prêmios aos servidores públicos, que era uma forma também, obviamente, de se fazer política. Ou seja, eu vou premiar 120 mil eleitores com prêmios, com aumentos, com aditivos aos seus salários, com o objetivo, claro, de receber a contrapartida, que é o voto das urnas. Isso fez com que gerasse esse colapso público na administração, com a folha de servidores. Então, é preciso que tenha limites. Agora, é preciso também que o governo respeite o direito adquirido e encontre a calibragem ideal para que o setor econômico privado não erre também na dosagem, caçando, revogando direitos que são tão caros, conquistados pela sociedade brasileira. Faria Lima, dá para fazer esse equilíbrio ao qual se referiu o Pomini, sem afetar os direitos? A gente fica pensando aqui em como abordar um problema desse. Parece que isso aconteceu de uma hora para outra. Então, nós acordamos e disse, acabou o dinheiro. Nós temos 5.570 municípios. O senador mencionou que 3.000 não tem condição nem de respirar, né? São 5.570. Desses 5.570, aí você tem câmaras, você coloca 10 vereadores em cada um, já são 60 mil, só operando esse processo sobre o lado do legislativo. Ele mencionou, por exemplo, o problema do nosso legislativo.
Quando nós estávamos lá, eram 364, hoje já são 513. É sempre, entende, uma busca de você tentar encontrar, através de uma filigrana jurídica, uma lei que vai resolver tudo, que vai enganar todo mundo e que vai, como dizia o Getúlio, empurrar com a barriga as coisas para que elas não caiam, para que a gente não veja a verdade. De uma hora para outra, nós estamos, entende, nus. Está todo mundo nu, vendo, o dinheiro acabou, como é que vamos fazer? O problema do funcionário público... Na reforma, eu fiz a reforma administrativa da Prefeitura de São Paulo, no tempo que o Brigadeiro foi prefeito aqui. Eram 8 mil servidores efetivos e 33 mil extranumerários. Que ano? 1965 a 69. Quer dizer, em 50 anos, 50 entende anos. o que aconteceu? É aquilo que a gente sempre vê aqui, quando a gente discute as coisas, são fenômenos que mudam de graduação, porque existem modificações quantitativas e qualitativas em tudo. Né? Dos 90 milhões em ação, nós temos hoje 210 milhões, né, de população brasileira. Em termos, vamos dizer, de funcionários lá na Câmara, são 23 mil. Você pega o orçamento da Câmara, que é igual ao orçamento do Senado, cada um desses orçamentos é maior do que da cidade de Belo Horizonte. Então, é um negócio meio louco. Ele está falando aqui de 140 mil funcionários, é um negócio que é absurdo. Fora os terceirizados. Isso, fora o problema, fora o problema que você vai acumulando esses privilégios, esses penduricários, né? E vai passando um para o outro, e como se ninguém... Quando o dinheiro não é teu, entende? Você gasta de uma forma completamente diferente. É como dizia a Margaret Thatcher. Esse socialismo que nós vivemos esse período todo, ele é bom, entende? Enquanto o dinheiro não acaba. Quando o dinheiro acaba e você fica nu, casa, entende que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Deputado Sapienza, quero ouvir a sua avaliação. O senhor administrou servidores, o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu tenho mais experiência que os três juntos. Eu, quando ingressei no serviço público, eu era assistente de catedrático de contabilidade, do professor de contabilidade da PUC. E fui mandado para o interior. Eu ia ser auxiliar de fiscal de renda. E comecei a acompanhar uma coisa. Eu fui o delegado tributário do estado mais novo. Com 7 anos de serviço, eu cheguei a ser delegado tributário da Grande São Paulo. Hoje, o grande problema que o pessoal vai ter que enfrentar é uma coisa chamada meritocracia. Dentro desse quadro todo, eu fui diretor do Sindicato dos Fiscais de Rendas. Existe algumas coisas chamadas corporativismo, que eu entendo que é o grande problema a ser enfrentado. Não dá para continuar com adicional por tempo de serviço, por licença-prêmio, por outras benesses. Existem algumas coisas chamadas sucumbência, que também você tira fora. Eu entendo que vai ser o maior desafio, porque o corporativismo, ele pesa não só em São Paulo, ele pesa basicamente nos estados do Nordeste. Então, antes, assim, no treino, estava ouvindo o Faria Lima falar, dando um depoimento de qual é o comportamento dos nossos irmãos deputados do Nordeste. Eles pensam principalmente neles e depois no Brasil. Então, dentro desse quadro, eu entendo que vai ser o maior desafio que a gente possa ter numa reforma administrativa. A propósito, eu recebi um material hoje de manhã que me chocou bastante. Ele chama-se Qualidade versus Quantidade. É uma luta que algumas entidades estão propondo de cortar 1/3 da quantidade de deputados estaduais, 1/3 da quantidade de deputados federais, 1/3 dos vereadores e 1/3 dos senadores. A economia que isso poderia trazer para o país, que está trazendo, a gente sabe que nós estamos, depois de um certo tempo, com um problema de uma reforma que você possa ter o voto distrital, você vai acabar trocando qualidade por quantidade por um Brasil melhor.
Seguindo aqui, após 5 anos, o governo pretende retomar a mineração de urânio em território nacional como estratégia para ampliar o programa nuclear brasileiro. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que esse não é apenas um desejo do governo, mas uma decisão política que será adotada. A expectativa é iniciar os trabalhos da mina do Engenho, em Caetité, na Bahia, até o fim deste ano. Senador Aníbal, o Brasil precisa retomar a mineração de urânio? Isso é fundamental? O que tem por trás dessa decisão política? Eu não sei exatamente. De qualquer modo, há uma usina nuclear, uma nova usina nuclear em construção no Brasil e a previsão de fazer uma terceira. Não é isso? Nós já temos duas ou uma. Nós temos Angra 1 e Angra 2. Angra 1, Angra 2. E a Angra 3 está parada. E uma quarta que se espera fazer. Eu não tenho informações maiores sobre essa matéria, imagino que não seja para recuperar o programa nuclear brasileiro, né? Teve uma coisa que o Collor fez, e fez com muita rapidez até, foi extinguir o programa nuclear brasileiro, sobre o qual não havia uma razão muito objetiva, né? Eu não tenho muito, não sei, não consigo entender essa questão, não estou informado sobre ela. Pomini, o que você entende sobre essa decisão política da retomada de mineração de urânio? Nós temos, só para posicionar o nosso ouvinte, são duas usinas, Angra 1 e Angra 2, Angra 3 está parada, acho que desde 2015, se não me engano, quando, enfim, a Lava Jato chegou lá, né? E parece que é uma pauta absolutamente equivocada com as reais necessidades do país, né? Parece que é uma pauta mais para agradar o primo americano, né, com um discurso político apropriado, é uma forma dele eventualmente atender algum interesse americano, do que uma pauta brasileira. O Brasil tem centenas de outras preocupações aí mais relevantes que a questão de urânio, ou mesmo a recuperação do programa nuclear brasileiro. Então, claramente uma pauta política com intenção para agradar o Trump. Faria Lima. Quando eu estava na Câmara, estive lá, eu defendi o Brasil como ingressando no clube nuclear. É um fator muito importante o domínio dessa tecnologia. O Brasil tentou entrar, mas existe um controle mundial sobre aqueles países que podem ou não podem ter o domínio nuclear. Hoje são 8 ou 9. Você tem as principais potências que ocupam espaço lá no Conselho de Segurança Nacional, né? Você tem os Estados Unidos, primeiro que dominaram e usaram a própria bomba nuclear, tem razões para usar, razão contra para usar, né? Depois você tem a Rússia, você tem a Inglaterra, a França, a China, depois você tem a Índia, o Paquistão, você tem Israel, o Brasil quase que chega lá. O Brasil fez um acordo com o Iraque, fez um acordo com a Alemanha e com a África do Sul, e o Geisel começou a implantação deste processo aqui. A Argentina já estava nadando na frente da gente com a tucha há muito tempo, com uma tecnologia diferenciada na nossa. E nós utilizamos uma tecnologia bem diferenciada. O Marcelo Damy, que é o que me dava uma certa assessoria naquela época, ele mostrava que nós tivemos aqui areias monazíticas roubadas do Brasil, nós tivemos, entende, as experiências todinhas de construção do submarino nuclear, nós tivemos um monte de coisas e nós simplesmente abandonamos isso. Eu não sei em que posição, quer dizer, o que o secretário está mencionando é uma verdade. Há uma necessidade de você ocupar determinado espaço. Como é o nome da Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um paísinho assim, desse tamanhozinho, ele manda e desmanda no mundo inteiro só com essas ameaças, e o que acontece? Não participa de nada. O que vai acontecer agora em Caxemira? Entende? Na situação que está na Índia e o Paquistão, ambos têm domínio nuclear, ambos têm domínio espacial. Quer dizer, então é um processo muito complexo, muito amplo. Eu acho que a gente não pode se abster de participar disso. A gente tem que continuar entendendo, mesmo porque as nossas reservas de urânio são muito grandes, são muito fundamentais, decisivas. O pessoal vinha roubar areia monazítica aqui.
nas praias do Espírito Santo. Né? Existem minérios de urânio em Minas, minérios, entende, de urânio lá no Nordeste, num monte de lugares. Possivelmente na Amazônia nós também venhamos a encontrar bastante, entende, urânio. E o Brasil não pode simplesmente dizer, não é minha prioridade. Se não for, entende, eles vão ser absorvidos para trabalharem lá fora. Quer dizer, nós vamos começar continuando investindo na capacidade técnica do nosso pessoal e depois eles não vão encontrar ambiente aqui e vão ser simplesmente absorvidos pelos grandes núcleos de domínio de poder hoje lá fora, que é o que vai acontecer. Eu me lembro, entende, que eu fui chamado a fazer uma visita aos Estados Unidos. Eu fui a San Diego, a um dos núcleos nucleares americanos aí em San Diego, numa base, porque eles estavam acompanhando, eles acompanham isso, entende, para e passo, qualquer tipo de discurso que você venha fazer. O Collor fechou o buraco lá de Chandigarh, entende, que já estava pronto para fazer o teste nuclear. Nós simplesmente abandonamos qualquer tipo de participação intelectual dentro dessa linha de fronteira mais sofisticada no mundo. E nós vamos tentar recuperar. Se é para agradar o Trump ou não agradar o Trump, ou para você ter, vamos supor, um braço, entende, também nuclear aqui na América Latina, não sei. A Argentina já teve, a Argentina teve. Mauro, o Brasil já foi esgotada. Eu não tenho nada para falar sobre Então, vamos embora. Vamos falar de outra coisa. Os colégios eleitorais se encheram neste domingo para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade, responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes paulistanos. A mobilização que começou na internet nas últimas semanas foi chamada por alguns votantes de efeito Bolsonaro. A polarização do país chegou até os conselhos tutelares, com campanhas para eleger conselheiros conservadores ou progressistas. Aníbal, o Conselho Tutelar não tem um caráter mais comunitário do que político? Por que chegamos a esse ponto, hein? Porque é essa polarização toda que existe na sociedade. Hoje eu soube que os evangélicos se mobilizaram fortemente para isso, então devem ter surpreendido em termos de resultados. Você veja, vamos imaginar que todos eles estejam no bom propósito de fazer um trabalho de aconselhamento na área da educação, na área da vida em comunidade, na área, enfim, do apaziguamento do país. Ótimo. Mas se não for esse o desejo, se o desejo for de manipular um pouco isso aí, colocar questões de natureza ideológica, de gênero, disso, daquilo, de uma certa doutrinação conservadora, ou limitadora da liberdade de manifestação e tal, isso é péssimo. Eu não sei ainda avaliar o resultado, não vi ainda, mas soube, a partir de sexta-feira me alertaram para a mobilização que estava sendo feita por alguns setores aí para tentar acaparar, ou seja, ter uma posição forte dentro desses conselhos. Pô, Mini, as eleições municipais do ano que vem estão logo aí, exatamente daqui a um ano. O que uma situação como essa de eleição para conselho tutelar pode apontar para eleições municipais no ano que vem? O conselho tutelar surge com o objetivo, pretendido pela sociedade, de fiscalizar a educação ou os excessos que são praticados no núcleo familiar pelos pais em relação aos seus filhos, em relação aos jovens, de um modo geral. Então, esse é o objetivo do Conselho Tutelar, eleger representantes de uma comunidade para que esses representantes façam as vezes do Estado, ou seja, fiscalizem, né, a conduta que é adotada por esses pais, por esses tutores. Claro que a pauta política, tendo em vista as eleições de 2020, as eleições municipais, ela passou a entender a importância desses conselheiros tutelares que funcionarão e funcionaram no passado como os seus líderes, como os seus cabos eleitorais, já que são eleitos, representam a comunidade local e, obviamente, essas pessoas terão a sua importância no processo eleitoral próximo. Então, os políticos e as igrejas, que também vêm tomando um espaço muito relevante, em especial no poder legislativo, eles perceberam a importância dessa organização e passaram a interferir nesse processo eleitoral, muitas vezes subsidiando, financiando e agitando as suas bases eleitorais,
claro que com vistas às eleições municipais. O que é um perigo, porque muitas vezes são eleitos pessoas que não têm preocupação ou não têm responsabilidade real com a comunidade local, mas sim com o político que financiou as suas intenções. O efeito Bolsonaro, é claro, como disse o senador José Aníbal, ele interfere nesse processo eleitoral. Afinal de contas, nós vivemos uma sociedade absolutamente dividida, né? Esquerda, direita, ou seja, são torcidas organizadas. E essa torcida, ela, por óbvio, orienta também as eleições municipais e as eleições em geral, para sindicatos, para conselhos tutelares, as eleições partidárias, né? Todas as eleições, elas são afetadas pelo chamado efeito divisão do país, que é conhecida como o efeito Bolsonaro. Faria Lima, sua avaliação sobre esse efeito Bolsonaro, sobre a eleição para o Conselho Tutelar, essa polarização chegando aqui também. O secretário já mencionou isso, é um salto para disputar uma vereança. Então, na realidade, tem vários partidos políticos que focaram exatamente nos jovens, para fazer eventos infanto-juvenis, para fazer escolas, entende, de treinamento. Qual o perigo disso, Faria Lima? O perigo é exatamente esse. Quer dizer, eu acho que existe uma distinção muito grande entre ensinar e educar. Educar é você estabelecer escala de valores. E, normalmente, quem deveria liderar o processo de educação é a família, e não o Estado. Mas aqueles que raciocinam de uma forma diferenciada, que foram capturados, entende, pela ideologia, acham que o Estado é que deve impor determinados padrões. Tem vários filmes sobre isso, né? Os Filhos de Hitler, tem uma série de coisas. Agora estamos discutindo, entende, a situação que existe em Cuba, que existe na Finlândia. Não. Tira a família fora, vamos destruir a família, porque destruindo a família é a base do processo todo. Então, se a família é a base do processo todo, ela não vai incutir valores e não vai criar diversidade, porque a beleza da vida é a diversidade. O que estão querendo fazer agora é impor um padrão único de raciocínio e de pensamento. E essa é uma guerra que está havendo no plano mais amplo e no plano da busca de ocupação de poder. Esses fiscais ganham dinheiro também, não ganham? Eles ganham alguma coisa? R$2.500. Ganham. Mais então já é um transporte. cabo eleitoral que você já contrata, já entende, para fazer um trabalho bem feito. Então é uma guerra que nós estamos vivendo, Mauro, você percebe isso. É uma guerra no plano global, entre os grandes impérios e as pequenas unidades. Nós temos o Brexit aí para provar isso. Eu nem sei, entende? São aqueles que querem a nova ordem mundial. Na nova ordem mundial, quem vai mandar é o Estado. O Estado usando, inclusive, a ONU para fazer o quê? Para funcionar como departamento de relações humanas e impor determinados padrões de comportamento. Que coisa maravilhosa você impor um padrão de comportamento já desde a escolinha. O menino já sai da creche e já vai, entende, aprender exatamente aquilo. Aí diz que talvez uma polarização. Em que haja uma polarização, pelo menos entre o bem e o mal. Porque o pecado acontece em 4 planos. Ele acontece pela ação, pela omissão, entende? Pela palavra e pelo pensamento. Nós temos um departamento, um setor judiciário no Brasil agora que quer controlar até o pensamento. Olha, eu pensei que iria matar fulano, então agora esse fato de pensar é um controle do pensamento. São algoritmos não biológicos que estão sendo impostos e controlados por essa tecnologia que aí está. E vão usar essa tecnologia para isso. Já tem, eles fizeram uma varredura da cidade inteira, eles sabem onde é que tem os núcleos de poder, onde é que estão as escolas, onde tem a influência, onde é que o sujeito frequenta a escola, a igreja, se ela é universal, ou ela tem a graça de Deus. É uma busca de poder desesperada, tanto no plano mais amplo como no plano individualizado. Eu pensei até que nós fôssemos discutir o Sinodo. Pelo Sinodo, quer dizer, essas discussões, esse negócio sofisticado, o prêmio Ig Nobel de jurídico para advogado ainda não foi criado, o prêmio Ig Nobel. Senão nós ficamos nessas filigranas jurídicas, isso aqui, aquilo outro. Né? O Brasil chega de lei não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você libertar esse povo que está aprisionado pela dívida, que está aprisionado por tudo.
O nosso povo está aprisionado Pela falta de educação, inclusive. pelo bloqueio ao acesso à informação. Sapienza, E o pior, quando você tem a alternativa é uma informação única que gera e prolifera para todo mundo. Deputado Sapienza, cadê o O centro? Pomini fez uma colocação que isso deve ajudar a formar. Eu queria modificar um pouquinho. Deverão ajudar. Porque até agora, quero fazer uma crítica à nossa imprensa, Zé. Nossa imprensa, de certa forma, é culpada. Ela não mostra nas informações que ela presta a importância disso aqui na formação de uma consciência. Porque a coisa mais fácil do mundo é criticar. Duro você apresentar sugestões. Porque na hora que o Zé fez uma colocação feliz, eu sou católico praticante, Zé, mas a igreja tem uma puta monte de culpa, um monte de coisas que estão acontecendo nesse país, e por omissão dela, algumas seitas evangélicas estão tomando conta do negócio. Você tem, por exemplo, hoje na Assembleia Legislativa, antes de eu me retirar, você tinha 11 ou 12 pastores e deputados, com alguns absurdos que os caras cometem, e cada vez vão influenciando mais. Então, dentro desse quadro, infelizmente, quando eu disse educação, que você fez é no sentido de informação, porque o povo nosso é muito mal informado. Antes do nosso próximo tema, minha gente, olha só que coisa bacana que a Prefeitura de São Paulo está fazendo para simplificar a vida de quem precisa tirar uma carteira de trabalho, emitir um bilhete único especial, dar entrada no seguro-desemprego e até para quem está procurando recolocação no trabalho. Agora você pode fazer tudo isso em uma unidade do Descomplica SP da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, você mora na Zona Sul e precisa de serviços relacionados ao IPTU e do cartão de estacionamento para o idoso. Dá para fazer as duas coisas no Descomplica SP do Campo Limpo. São mais de 250 serviços à disposição do cidadão. Além da unidade do Campo Limpo, tem Descomplica SP também em São Miguel, na Zona Leste, em Santana Tocuruvi, na Zona Norte, e no Butantã, na Zona Oeste. Também dá para fazer muita coisa pelo site do Descomplica SP. Anota aí, descomplica.prefeitura.sp.gov.br. Descomplica SP é a prefeitura presente para facilitar e descomplicar a sua vida. O governo de São Paulo quer extinguir a FURP, Fábrica de Remédios vinculada à Secretaria da Saúde, que, segundo o Executivo Estadual, causa prejuízo anual de 57 milhões de reais aos cofres públicos. Porém, no programa de governo entregue por João Dória ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018, consta que uma prioridade será a manutenção e melhoria dos programas já existentes no Estado, tais como Dose Certa, farmácias de alto custo, FURP e os institutos. É coerente isso, Zé Aníbal? Acabar com a FURP e manter tudo isso? Olha, aqui, sendo bem pragmático, né? Tem que ver se essa solução que o governo está propondo vai disponibilizar o mesmo produto que vem sendo disponibilizado atualmente. Se essa transferência está tendo prejuízo, quer dizer, as fontes que mantêm esses programas do governo, a FURP, o Dose Certa, a farmácia de alto custo, ou elas são reaprovisionadas de recursos, ou encontram soluções como essa do ponto de vista de gestão, mas mantém o que é produzido pela FURP. São Paulo é um estado que se distingue nessa matéria, se distingue, e eu espero que não haja nenhum retrocesso. São Paulo é um dos únicos estados do Brasil que fornece remédios de altíssimos preços. Tem uma enfermidade, eu lembro que há uns 8, 10 anos atrás, quando eu me interessei mais por isso, tinha 220, 230 pessoas no Brasil que tinham essa enfermidade. Todos moravam em São Paulo. Ou seja, não é verdade. É que São Paulo era o único estado que oferecia o medicamento, que custava caríssimo, parece que era coisa de 30 mil reais por mês. As pessoas tinham que mandar alguém da família receber esse medicamento. Imagina, 30 mil reais por mês são 360 mil reais por ano.
200 e tantos mil. Eu lembro que eu fiz as contas na época, pô, dava para manter um hospital. Mas é fundamental esse tipo de medicamento. São Paulo tem que continuar se distinguindo na área da saúde sem nenhum recuo. Eu espero que a decisão do governo seja embasada exatamente em maior gestão e maior qualidade de produção. Pomini, uma pergunta em relação ao direito. Em que medida a judicialização da saúde tem um peso aqui nesse prejuízo de 57 milhões ao ano nos cofres públicos do governo de São Paulo? Certamente o impacto em relação às intervenções judiciais no Estado, assim como no município, na União e no Brasil de um modo geral, esse número deve ser muito representativo, como sempre foi aqui no município. Tendo em vista que o judiciário, ele parte de um princípio equivocado. Ele aplica a norma que foi mencionada aqui pelos deputados, sem muitas vezes entender se existe recurso ou se a prefeitura, se os órgãos públicos, eles se apresentam com as condições mínimas para o atendimento dessas demandas, principalmente na área de saúde. Então, são liminares que são deferidas pelo Poder Judiciário, determinando, por exemplo, que o Poder Público entregue um remédio X a um cidadão. E a Constituição assegura que todos deverão ter acesso à saúde, a lazer, a cultura, a moradia, etc, etc, etc. Ou seja, existe um descompasso entre a norma, aos direitos que são assegurados a todos, e a escassez de recursos que toma conta do país. Agora, tem um tema que é importante também, Mauro, que o texto faz referência ao programa de governo que foi apresentado defendendo a permanência da FURP. A permanência da FURP. E existe uma discussão na seara eleitoral, senador, no sentido de que o programa de governo, ele é vinculativo, ele vincula o seu proponente, ou ele é exemplificativo? E a Justiça Eleitoral vem entendendo que é exemplificativo. Ou seja, nada impede que um prefeito, um governador, um presidente... faça algo diferente do programa. Faça algo diferente do programa, e é importante que o ouvinte saiba que a apresentação de uma carta-programa é obrigatória quando do registro da candidatura, mas não vincula o gestor a que ele cumpra exatamente as ações que foram defendidas nesta carta-programa. Deveria ser vinculativo, na sua opinião? Me parece que não. Até porque aquele que pretende uma candidatura, ele não conta com a sua disposição, não tem à sua disposição todas as informações para que ele possa designar ou apresentar uma carta de programa absolutamente completa e vinculativa. Então, ele apresenta as ideias de uma forma geral para que, diante do problema, aí sim, ele execute ou não as propostas que foram defendidas. Faria Lima. Toda razão, quer dizer, você coloca alguém para pilotar um avião, para fazer uma viagem, e na viagem surgem os imprevistos. Hoje você tem um orçamento que é totalmente engessado. Eu acho que 94%, 95% já tem carimbo de destinação dos recursos. Inclusive, ninguém está verificando a transformação que... Nós estamos vivendo um momento interessantíssimo, aquele negócio que toda vez que a gente vem aqui, e eu agradeço, que eu me sinto feliz de tentar traduzir isso para alguém, nós estamos vivendo um momento de crisálidas. É aquele momento que a largata vai virar borboleta. Aí a pergunta é a seguinte: será que eu, como borboleta, tudo aquilo que eu aprendi como largata vai me servir para alguma coisa? A única coisa que eu sei é que a largata, entende, depois que ela vira pulpa e vira borboleta, quando ela vira borboleta, ela começa a flanar pelos céus maravilhosamente bem, aquelas cores lindas, mas ela é estéril. Ela é estéril. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de transição fantástico. Nós aqui todos estamos vivendo esse momento, é um negócio lindo, é uma esquina do tempo para a humanidade. Nós estamos vivendo aquele momento em que uma era está acabando e uma outra está surgindo. Só que aquela que está surgindo ainda não nasceu, e aquela que está indo embora ainda... Então você não pode jogar terra em cima. Quer dizer, a era já era ou não era? Não, eu acho, por exemplo, agora o Zé Nimo comentou isso, é uma verdade. O efeito Bolsonaro, aí o pessoal pode discutir. Você sabe que eu
vim defendendo o Bolsonaro antes do Bolsonaro existir. Porque era preciso mudar. Não foi o Bolsonaro que ganhou, quer dizer, alguém perdeu, mas não foi o Bolsonaro que ganhou. A cabeça do Bolsonaro não é uma cabeça de general, é uma cabeça de capitão, mas é uma cabeça também maravilhosa, porque ele conviveu durante 27 anos no baixo clero e sobreviveu. Ele sobreviveu toda aquela realidade daqueles conflitos que nós vivemos lá. Então, esse efeito é um efeito muito interessante, Mauro. Não vou me alongar demais. Deputado Victor Sapienza, para a gente fechar esse tópico, porque tem perguntas do público aqui. Eu gostaria de pôr um pouquinho de abordar. Essa iniciativa me assusta mais uma vez do governo Dória. Um dos primeiros atos do governo Dória foi mandar num projeto só, a extinção e fusão de vários órgãos, tipo DERSA, Imprensa Oficial, Prodesp, fez um pacote de tudo, como se, eu digo bem, quem deu uma definição sensacional a isso foi o deputado Campos Machado, dizendo o seguinte: isso não é um cheque, é um talão de cheque. Se misturar tudo, você não sabe quais o patrimônio, você não sabe a dívida, você não sabe o custo desses medicamentos. Você está jogando um pacote, muitas vezes, eu vejo algumas atitudes, não só do Bolsonaro, como do próprio governador Dória, em alguns aspectos eu admiro ambos, em alguns aspectos, que de repente falam, esses caras não entendem nada de política, porque você tem uma ideia. Hoje nós temos um governador Dória que não tem liderança, você não sabe quem é o líder na Câmara, na Assembleia. Você tem um presidente da República, você não sabe quem é o líder. Todo mundo manda, todo mundo dá palpite. Ou seja, é uma ausência, desculpa a definição, de alguém que teve 32 anos lá e conhece um pouco. Agora, dentro desse quadro, misturar tudo, não dá. Tá. Gente, vamos rapidinho para as perguntas do público, bem objetivamente. Tem uma para cada um. Faria Lima, o Marcos de Pinheiros pergunta se as tendências das eleições de outubro agora na Argentina podem se refletir no Brasil em 2022. Eu vou colocar a situação de ontem na Europa, né? Lá em Portugal, que o socialismo lá avançou lá na... Mas lá é uma geringonça. No congresso deles lá. O primeiro-ministro fala que era uma geringonça. Eu acho que sim. E aí, dentro desse quadro de uma geopolítica dinâmica mundial, a posição do Brasil está mais livre, porque em vez de fazer a negociação atrelada aos esquemas da Mercosul, nós podemos fazer diretamente. O que interessa para nós é nos desvincular. Economia e política são faces da mesma moeda. Se você quer, entende, uma economia aberta, dinâmica, oferecendo oportunidades, você tem que ter uma política também aberta. Só que essa política, você não pode permitir que dentro dessa política você crie estruturas que venham a contaminar e a própria destruir a própria estrutura política. Não pode existir isso. É um processo de equilíbrio, é isso que ele está falando. Política é a arte do possível. José Aníbal, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se há algum estudo relacionado ao impacto que a desativação do minhocão pode causar no tráfego da região central ali. Eu desconheço, achei inclusive que houve uma certa precipitação de se fazer o anúncio, a ideia é uma boa ideia, agora tem que ter alternativas, né? Eu que uso aquilo ali com frequência, fico imaginando como é que nós vamos circular aqui sem... Constrói primeiro as alternativas, indica aquilo que vai ser feito posteriormente, cria as restrições que precisa criar, etc, e aí realiza. Mas o que me consta... está suspensa esse propósito, esse projeto de... Uma das alternativas, que já se falou aí já há alguns anos, é enterrar aquele trem que vai da Lapa até o Brás, mas isso é uma enormidade de dinheiro. Mas isso é uma coisa, e tudo isso tem que ser bem avaliado. A ideia é generosa. Eu acho que está se copiando uma ideia que foi adotada agora nos Estados Unidos. Ano passado eu andei lá. Era uma linha, não era nem para carro, eu acho que era mais para trem. E desativaram aquilo ali, e em torno daquilo se desenvolveram vários equipamentos, e no próprio viaduto, lá na própria via
que era usada antes para trem, se desenvolveram vários equipamentos que a população usufrui nos entornos e tal, uma coisa muito bem bolada, mas aquilo agregou qualidade de vida para as regiões todas ali. E não criou um trânsito infernalizado mais do que já é atualmente. Você vê, Mauro, como é que são as coisas? Tem gente dizendo que essa ideia surgiu para evitar exatamente que o Minhocão pudesse cair por falta de manutenção. Aí já é delírio, já é gente que não tem muito o que fazer. Mas olha, eu queria fazer uma brevíssima observação aqui sobre o que disseram ambos, tanto o meu amigo o Sapienza como o Faria Lima. Um problema grave desse governo nacional que nós temos é como é que ele não é articulação política, é articulação, sentido geral, na economia, na política, nos processos de votação e tudo. Hoje tem o Álvaro Dias, que é um personagem que eu nem sempre conhecido com ele, mas ele dizendo que a desarticulação do governo é estonteante. Eu ouvi o relato de um senador, sexta-feira passada, agora, almoçou comigo, ele disse, olha, é inacreditável. As coisas estão acontecendo porque o parlamento está tomando a iniciativa de fazer. E tem algum diálogo com a área da fazenda, do governo e tal. Mas o governo em si, ele é meio inerte diante desses desafios enormes que estão colocados aí. Ele se manifesta aqui, acolá, agora mesmo negócio do urânio, disso, aquilo, mas são assuntos bem correlatos ao que é principal, aquilo que dizia o Faria Lima. Solta esse país para o povo poder disputar posições, vencer, viver melhor, etc. Gente, o tempo está curto. Bem objetivamente, Pomini, a Daniela da Bela Vista pergunta a sua opinião sobre o discurso de ódio. Isso pode ser fator decisivo nas eleições municipais, como foram nas federais, na federal, né, e nas estaduais? Eu penso que sim. Mas também, olhando o lado positivo da sociedade, da democracia, que vem sendo maturada com essa confusão toda, eu penso que a próxima eleição, certamente, sem um fato extraordinário, sem uma facada, a tendência é que ela ocorra pelas vias convencionais, ou seja, nós teremos eleições absolutamente ordinárias. E as propostas, no bom sentido, ordinárias convencionais, ou seja, sem facada ou sem extremismo. Me parece que esse discurso de ódio, claro, ele tem a sua torcida, né? Quem odeia, vota em A, quem não odeia, vota em B e assim por diante, mas ainda terá um peso significante. Mauro, rapidinho. O ódio é o amor doente. O oposto do amor, entende? É a ignorância. Aí é que está o problema. É o medo, é a ignorância. E a ignorância jamais serviu a alguém. Não serve. Deputado Vitor Sapienza, bem rapidinho. Vera de Embu das Artes. O que seria melhor para o país? A eleição como é hoje, o voto distrital ou o chamado voto distrital misto? Bem objetivamente. Inegavelmente distrital. Nem o misto, eu sou distrital. Muito bem, gente. Olha, não temos tempo para as despedidas, ou temos? 5 segundos, vai, Aníbal. 3 já passaram, muito obrigado, bom dia a todos. Pomini. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Faria Lima. Obrigado. Obrigado pela aula e obrigado por te rever. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o economista José Aníbal, sempre deputado e senador, o advogado Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral, sempre deputado estadual Vitor Sapienza, economista e sempre deputado José Roberto Faria Lima. Na mesa de som, Sérgio Souza, na gerência técnica também da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, fique agora com o Caio Sorriso Show, ele já está chegando para alegrar o seu início de tarde. Tchau, tchau, até amanhã.